Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Papo de Costura, nosso encontro aqui, né, para a gente bater um papo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como organizar sua costura em etapas de produção, até de venda também, né, para você organizar isso daí. E aí, com isso, eu começo aqui contando uma história para vocês, né, que aconteceu recentemente comigo aqui. Eu recebi, né, um WhatsApp de uma dona de uma escola, aonde ela achou que eu fizesse, né, peças para vender. E aí eu produzi aquele monte de bolsa. Essa daqui é uma pequenininha porque as outras estão lá com ela, que eu levei, né, para demonstrar o produto. Então, assim, foi até uma experiência muito legal que eu vivi e que eu quero contar aqui para vocês. Então, vocês sabem que eu não vendo a peça, né? Eu só ensino vocês a fazerem a peça para que vocês possam vender, possam deixar ela desejada aí também para o público de vocês. E essa foi uma peça que realmente ela foi muito desejada, assim como eu acho que essa também será uma peça bem desejada, assim como eu acho que aquela ali também é uma peça bem desejada, ó. Então eu acho que a gente, né, tem muita peça bacana para a gente produzir, além de outras mais aí, mas assim, como é uma peça moderna e tudo. Aí eu recebi esse WhatsApp, né, muito legal, aonde ela me estava falando comigo que ela queria dar de presente, né, para essas professoras, essas bolsas, né, da escola lá, que ela administra lá. E aí eu fui e falei que não vendia, mas que eu ia passar, né, para algumas alunas minhas essa oportunidade de fazer as bolsas. Então, aqui, no caso, foi uma encomenda fechada de 38 bolsas. E é sempre assim, gente, vocês, para organizar essa costura, tem que ser sempre com foco. Se pegou 38 bolsas para fazer, né, que seja aí para dar de aniversário, de lembrancinha, do que for, para fazer cachepô, para botar coisas dentro, o que você precisar, você organizar o seguinte, corta tudo primeiro, no caso essa bolsa aqui, ó, o que vai fazer, né? Essa daqui é uma miniatura que foi a live Tira Dúvidas com vocês, aonde eu tirei dúvidas e montei essa daqui rapidinho para vocês verem como é que é. E aí é o corte de tudo primeiro, então se corta tudo. A tela, essa tela é super fácil, né? A produção dela é muito tranquila de fazer, é cortar a tela no meio, então cortou 38 telas dessa, aí depois cortou toda a alça, e aí você vem fazendo a parte da costura, né? Então aplica toda a parte da costura e depois vem aplica a alça, que é a ferragem da peça. A ferragem que der, sempre deixem para o final. É um conselho que eu dou para vocês, porque a ferragem é uma coisa que atrapalha até você costurar a peça. No caso da bolsa de ontem, ó, se eu tivesse numa linha de produção, eu não poderia deixar a ferragem para o final, porque a ferragem ela foi presa antes de eu fazer a virada da pala aqui em cima, então não tinha jeito de eu fazer. E como eu queria uma sustentação aqui grande para esse ilhós, tá? Então, o que eu precisava? Eu precisava aplicar essa ferragem antes. Então, a linha para você organizar a sua costura é toda assim. É o corte primeiro e depois a gente vai para a máquina de uma vez só e sem contar que se tiver cores diferentes, vocês vão produzir, né, claro, a cor amarela primeiro, a vermelha primeiro, ou otimiza cada vez mais, tipo, a tela usa linha invisível. Usa linha invisível porque, como quer cores diferentes, vai usar linha invisível em todas e vai ser uma linha só e aquilo ali vai dar muito mais produção também, muito mais organização na costura. E aí é assim que a gente tem que entender esse processo da costura. Então, se você está aí, né, começando a receber encomendas, ou até mesmo fazer para presentear, porque assim, ontem eu recebi aqui, né, uma cliente onde ela falou que vai fazer um monte daquelezinho que eu coloco os clips, que são maravilhosos, que tem aula também para vocês, ó. Esse daqui, ó, do clipsezinho de costura, é a mesma coisa, né? Vai fazer para presente, vai fazer para quê? Começa nisso. Então, vai lá, corta todo mundo e depois sai montando tudo. Porque a gente sabe que muita gente tem essa noção, mas tem pessoas que não têm ainda essa noção. E aí, a gente falando, por exemplo, também ó, do processo dessa daqui. É a mesma coisa, a gente faz o corte, só que a ferragem eu não consigo deixar ela por último.
eu vou ter que colocar antes, mas se der, gente, deixa a ferragem sempre para o final da peça. É uma dica que eu dou para vocês. E assim, tente trabalhar sempre com cores, aonde você vai utilizar a mesma linha, tanto da bobina como em cima, até para receber encomendas assim, então isso fica muito legal. Então, essa é uma linha mesmo de organização da costura. E a organização, para quem faz por hobby, que gosta de costurar, mas está sem tempo de costurar, uma dica que eu dou é o seguinte: organiza também esse horário com você. É um horário seu. Você, entendeu? Tem que ter esse horário para você. Se você gosta muito disso, isso te dá muito prazer, organize um horário do dia, que não seja, né? É muito tempo. 30 minutos, 1 hora, e aí você vai pegando aquilo aos pouquinhos para fazer. Porque se a gente deixar, a gente acaba anulando um monte de coisa que a gente tem vontade de fazer e dando prioridade a uma só. Então, eu acho que a gente tem que sempre pensar o seguinte: dar um foco em várias coisas, mas bem, sabe, curte aquele momento e aí curte vários momentos. Eu acho que isso é uma questão da gente organizar mesmo isso. Então, a costura, ela também vem com essa forma aí de organizar dentro do seu tempo. Porque eu sei que muita gente, às vezes, tem muita vontade de costurar e fala: ah, eu não tenho tempo de costurar, eu não consigo arrumar tempo. Gente, para meia hora, 1 hora, 10 minutos não dá, eu sei, eu reconheço, mas para 1 hora do seu dia e concentra aquela hora para você organizar a sua costura. E aí você vai ver que você mesmo vai sentir um prazer muito grande, uma realização muito grande de estar fazendo aquilo. Porque se você não fizer isso, ninguém vai fazer por você. E aí você vai acabando deixando essa coisa que é tão prazerosa para você para sempre segundo plano. Então, organize isso também. Isso é organizar a costura. E quando você vai ver, no final de 5 dias, você tem uma peça pronta. Se você pegar aos pouquinhos. Mas se você deixar para separar um dia só para costurar, você não tem peça pronta. Então, e aí você acaba caindo naquela de: ai, caramba, eu não consigo ter tempo para costurar. Por exemplo, eu tenho, né? A gente tem toda a metodologia lá no nosso clube, e aí a gente segue muito uma linha, né, bem bacana desse processo, que eu acho muito legal, porque a gente não pode parar totalmente a nossa vida para fazer só uma coisa, se isso for por hobby, né? Se a gente for por trabalho, eu falei anteriormente sobre isso, como otimizar esse tipo de costura. Aí agora eu estou focando na parte do hobby, que a gente também tem que organizar essa parte do nosso tempo aí para a gente estar fazendo isso, tá? E aí, essa organização vem desde sempre, até mesmo quando vocês pensarem em montar alguma coisa ou verem alguma coisa interessante aí para vocês montarem, organizem também um tempo para já começar a preparar esse material, a separar, espere ele chegar, né? Por exemplo, assim, eu falo com vocês da telinha, que ela é incrível para montar coisas legais. Então, assim, um processo já começa aí. Você viu uma coisa legal, vai lá, seleciona aquele material que você se interessou, traz ele para você, traz ele para estar junto da sua costura, porque ele pode muitas das vezes te motivar até fazer outros tipos de projeto, outros tipos de coisa, porque às vezes o que acontece é isso, a gente precisa sempre de alguma coisa para a gente estar renovando, experimentando algo novo. E eu trouxe hoje algumas coisas aqui para mostrar para vocês que a costura vocês podem organizar também com essas coisas novas, tá? Aqui vocês podem estar desenvolvendo com produtos diferentes e dando aquele diferencial na sua peça que muitas das vezes a gente precisa sim de uma coisa diferente para a gente estar até satisfazendo a nós próprios, porque senão a gente acaba caindo naquela rotina, e nem a gente mesmo tá mais querendo fazer aquele tipo de projeto, aquele tipo de peça. E com isso vocês organizam e aí vai movimentando tudo isso e organizando essa costura. Eu falei para vocês muito sobre a lona e falei, gente, né, na minha cabeça já tinha coisas incríveis para criar com a lona. E assim, aí eu fui e realmente executei isso, graças a Deus, graças ao meu bom Deus. Hoje o meu trabalho permite isso, né? Eu poder produzir peças em cima do material que eu trago para vocês. Isso sempre foi uma coisa muito
presente na minha vida, na minha realidade. Eu sempre quis produzir, mas era sempre aquela coisa assim, de ficar meio muito na parte administrativa do negócio e tal, e eu não conseguia, eu tinha todo meu pensamento de desenvolver muita coisa, então eu sempre entrava nos papos de costura com vocês e falava muito sobre essa parte de ideias, né? E falava, gente, vamos fazer assim, assim, assado e tal. Muitas pessoas captavam essa organização e iam lá, faziam, mas a gente sabe que tem gente que às vezes está iniciando na costura, ou, né, de alguma forma ou outra, quer ver a peça pronta primeiro, para depois se arriscar, e aí com isso veio eu desenvolver, né, essa parte aí do costura junto, e vim costurar com vocês. Então, além do material, eu escolher todo o material que eu vou trazer, né, então já na minha cabeça, quando o material chega aqui, ele já está todo organizado para saber mais ou menos uma peça que eu vou montar. Sempre dá certo? Não, nem sempre dá certo. Mas é uma coisa que eu estou sempre fazendo, testando, mostrando para vocês que a gente tem esse universo para explorar. E a gente entender que, caramba, agora eu investi um monte de coisa aí no material, no tricoline, por exemplo. Gente, o tricoline, ele nunca vai deixar de estar aí presente na sua costura. Igual, por exemplo, nessa peça aqui, ó. Olha, o tricoline, é uma realidade. Ó, tá aqui dentro da peça. Então, ele é uma realidade de todas as peças. A gente sempre tem que usar, por mais que a gente use um material externo diferente, tudo, a gente sempre está usando ele para tudo. Então, realmente é um investimento, né, que a gente usa tanto no topo como também para dentro. Aqui, por exemplo, ó, hoje mesmo eu vi de uma aluna, achei muito bacana. Ela usou uma alça crua, ela já fez a peça, ficou linda, né? E aí ela usou uma alça crua. E aqui, o que ela fez? Ó, ela virou essa peça, ela fez a parte que eu botei aqui para dentro, que é do forro, ela fez para fora e ficou aquele estampado aqui aparecendo. Então, ficou linda a peça. Então, é uma outra forma também de você explorar o material. E aí a ideia está aqui. Então, a gente também tem que explorar isso, né, com os materiais que a gente tem acesso. Eu trouxe alguns materiais e composições aqui para a gente estar formando junto. Aqui eu já montei algumas, então tá bem fácil da gente já visualizar, né, a peça já com essa pegada. E aí, ó, olha lá, essa parte toda aqui também, olha lá, eu fiz com ponto decorativo. Então, isso também é a gente organizar toda essa parte aí da costura. Vocês podem pensar aqui, caramba, o que ela tá falando aí de material e tudo? O material, ele já organiza também essa parte aí da costura. Por quê? Se você sabe o que você vai usar ou o que está na sua cabeça que você vai precisar usar, fica tudo mais direcionado e você otimiza mesmo tudo. Então, assim, por exemplo, aqui, o que eu usei? Eu usei lona, tricoline, alça, ilhóis, rebite, que é uma coisa muito legal, né? Depois a gente vai tirar dúvidas sobre isso. E usei a linha aqui em cima, gente. Essa linha é uma linha de nylon 60. Eu não usei linha normal, porque se eu usasse linha normal, não iria aparecer, ó, esse zigue-zague. Então, eu precisei dar ênfase a esse ponto para que ele ficasse bonitão assim, ó, usando uma linha nylon 60, que é aquela linha grossa que se usa em sintético e tudo. E aí, olha só, a exploração aqui, né, dessa parte de organizar a costura. Então, eu pensei nisso antes, fui lá, testei num pedaço de lona, crua, nua, peguei a linha, testei. Então, isso também é uma parte de organização da costura. Que linha que eu vou usar? Não precisa nem sempre gastar material, né? Pegar lá e aí eu vou ter que arriscar no meu material. Não, gente, pega um pedacinho e testa e vê como aquele ponto vai ficar. Eu falei de acabamento, uma live aí atrás com vocês, e lembra que eu falei para vocês que o acabamento ele precisa ter uma estrutura por trás grossinha? Então, automaticamente, quando eu venho com uma lona que é mais estruturada, eu já automaticamente sei que esse ponto decorativo vai ficar muito bacana aqui. E aí vai me dar essa realidade. Através disso, eu também pensei na linha, que eu quero que essa linha se destaque em cima dessa parte toda aqui, desse acabamento bem legal na peça. Tá bom? Então, assim, é assim que a gente começa a pensar na organização, toda essa organização da costura que a gente precisa ter aí. E é uma parte muito interessante, desde a elaboração do projeto
até a peça final. Então, para você organizar, e só vai começar a produzir mesmo depois que você organizou toda essa ideia, né, de pensamento, de tudo, e aí você começa a produzir. Claro que no meio do caminho pode acontecer alguma coisa ou outra que pode te desvirtuar ali do processo da costura, mas a linha mesmo de organização da costura é essa. Eu quero o que nessa bolsa? Já começa a pensar. Eu não quero igual a da Clícia, eu quero fazer diferente. Mas o que você quer fazer diferente? Ah, eu quero fazer igual aí a aluna fez, que eu achei maravilhoso. Eu quero fazer esse estampado para fora. Caramba, bacana, mas espera aí, deixa eu testar aqui se vai ficar boa com a alça que eu vou usar. Ela usou uma alça crua, de algodão cru. Ficou muito bacana. Aí provavelmente bota em cima primeiro. Não vai ali só no achismo, não. A gente tem como fazer isso. É igual uma roupa, né? A gente, antes da gente vestir, a gente vai lá, joga ela por cima assim, ó, e dá uma olhada na gente e fala: caramba, ficou legal. Então a mesma coisa é na organização quando você vai costurar. Você joga tudo ali primeiro e depois você vai tomando o rumo de toda a etapa da costura. Porque assim, eu conheço gente que às vezes vai começar o processo da costura e chega um tempo, o que que faz? Ah, agora eu vou definir o forro. O que que eu vou usar de forro? E aí o negócio já tá lá com ilhós prata que não tem nada a ver com aquele forro, porque o ilhós que pede é ouro velho, e aí você desorganizou toda essa parte da costura. Então a gente escolhe primeiro aí todo o material, aí depois a gente faz o corte e aí segue todo o processo de costura mesmo e até fechar a peça. Se for ferragem, a gente deixa para o final, se der para deixar para o final. Se não der, a gente vai fazer a aplicação antes. E sempre, gente, uma coisa que eu aconselho, se for usar ilhós, já testa a pressão do ilhós, a pressão do rebite, qual tipo de vazador você vai usar, né? Porque dependendo do material, você tem que usar um vazador de um calibre maior ou menor, porque o tecido cede ou não cede. Então, tudo isso a gente tem que organizar mesmo dentro da nossa costura. Então, nem sempre, por exemplo, um vazador que vai servir para um plástico é o mesmo vazador que vai servir para uma lona. A lona, por exemplo, ela cede. Então, a lona, ela precisa de um vazador menor. Aqui, ó, a Lolita é um material mais duro, tá vendo? Ó? E ele é um material todo estruturado. Então, o que que acontece? Ele é bem rígido, ele parece um sintético. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai usar um vazador de calibre maior, porque ele não cede. Esse tipo de tecido não cede. Então, tudo isso a gente tá organizando e vendo o que que a gente vai precisar aí, tá bom? Para nossa etapa de costura. É lindo esse material também dá peças maravilhosas, incríveis. Você não precisa colocar estrutura, tipo, se não quiser, né? Tipo manta, nem nada, então, porque ele vai ficar todo firminho. Claro, se você fizer uma peça grande, uma peça que exija esse tipo de estrutura, aí sim você vai usar. Mas se não for uma carteira, alguma coisa assim, uma carteira, por exemplo, não precisa. É só botar fecho, ele e forro. Tá pronto a sua carteira. Ó, esse daqui foi um projeto, né, do Costura Junto, que eu dei essa aula para vocês. Esse daqui foi a minha sogra que executou. E olha só como esse tecido, ele é estruturado, tá vendo, ó? Que é esse daqui, ó, tá? Que é o linho, né, dublado na sarja, olha só. É o linho, né, gente? Porque ele tem o formato de linho, mas ele é tipo um material sintético aqui em cima, mas é porque ele tem esse desenho de linho e ele tem, ó, toda a estrutura atrás da peça. E ali, ó, olha como é que ficou bonita nessa bolsa. Aqui tá faltando a alça, tá? Porque essa daqui é o projeto do projeto Costura Junto. É o mesmo desse, né? Que aí ela vai levar, ó, uma alça aqui na lateral. Tá vendo? Leva uma alça e aí ela fica essa bolsinha aqui, ó. É uma bolsinha super bacana, descolada, que eu já mostrei para vocês e esse é do projeto. Mas eu quero mostrar, ó, com esse material aqui, como fica bacana também para você fazer aí uma composição e criar a sua. Então, a gente usar esse tipo de material, assim, é muito legal também. Esse daqui, por exemplo, foi feito no jeans estruturado,
Olha que linda, minha sogra arrasando com essas bolsas, né, do projeto, então fico super orgulhosa quando tem essas alunas aí que pegam e realmente executam, e aí, ó, gostam bem do projeto e aí fazem peças lindas. Aqui só falta colocar a alça mesmo, que essa alça é assim, ó, tá vendo? Então ela é feita na lateral, ela é feita por dentro pra gente não ter, tá? Ó, a gente não tem, olha que forro lindo também dessa peça. A gente não tem, ó, nada aparecendo. A gente tem acabamento, ó. O ilhós está escondido aqui dentro, ó. Então ele não tá preso, tá no forro. A gente teve que botar esse ilhós antes de fechar a peça, tá? Então isso daí também é uma coisa que a gente tem que organizar. E aí é o que eu falo para vocês, às vezes dá para botar ferragem antes, às vezes não dá. E é uma ideia bem legal para a gente estar executando aí, né, como projeto. E vocês sabem que esse projeto aqui foi um projeto super simples, o molde dele, o que, que é? Metade de uma cartolina, e aí é uma necessaire que vira isso daqui, né, gente? E aí eu quero trazer algumas ideias para vocês de combinar mesmo, né? Deixa eu ver o que, que a gente tem aqui. Olha só, essa alça nessa peça, com essa cor. Tá vendo? Olha que coisa linda aqui que a gente pode estar trazendo para essa uma outra peça. A gente pode montar uma peça com esse tipo de material nesse modelo aqui, ó, da lona, por exemplo. Tá vendo? Esse daqui eu montei na lona, mas a gente pode montar com esse material e aí a gente vai explorando, né, toda essa costura que a gente tem. E aí isso é organizar a costura. É você já começar a pensar sobre isso. Isso também faz parte da organização. E eu vou mostrar tudo isso para vocês aqui, ó. Porque aí você já faz essa jogadinha, essa pegadinha e trabalha tudo em cima de um contexto. Nessa daqui também, ó, vai ficar linda também se você usar, ó. Quem gosta de azul, como ele tem uma pegada no azul também fica, mas você parece até que eu tô com outra alça, né, gente? Né? Então é aquela coisa, a gente acaba mudando até a característica da alça, porque ela já não puxa mais para amarela, ela já puxa para o azul. Mas olha que bonito também que fica isso. E dá para fazer também essa peça nesse material, tá? Essa peça aqui também a gente consegue fazer nesse material. E aí a gente vai usar a alça de 2 centímetros, tá, gente? Que é o material que a gente tem. Olha que combinação bonita também que a gente pode estar trazendo aqui, ó, para esse linho. Tá vendo? Ó? Então, é um vinho bordô com essa alça aqui. Então, ficou super bonito. Também fica moderno e tudo. E aí, a gente traz ela. Essa daqui é de 4, mas tem a de 2 e tem a de 3 também nesse material. Olha, eu gosto de trabalhar assim. É uma coisa bem leve, bem tranquilinha, né? Fica bem discreta. No jeans também vai ficar bem bonito. Eu acho a lona é uma sacada super moderna para vocês usarem nas peças. A lona vai vir arrasando aí e muita gente gosta. Eu, por exemplo, ó, o Lucas já levou a bolsa dele, eu fui pro médico, né? Ó, e aí ele já olhou essa peça aqui e já falou: eu sei que você não vende, mas se você for vender, você vende para mim, porque minha mãe faz aniversário e essa peça tá super descolada, super moderna, e eu quero dar essa peça para minha mãe. Aí, nossa, eu falei, nossa, que honra, né? Saber que eu fui com a peça. Então, ela pegou e ofereceu para que eu vender, né? Quis comprar. Então, gente, isso é muito legal, né? Quando a gente desenvolve um projeto e você sabe que são projetos que realmente possam aí ajudar vocês a estarem fazendo coisas legais. Ó, olha essa daqui. Olha essa com preto também, né? Ficou linda também aqui, ó. Porque tem muita pegada preta, tá bom? Se vocês têm dúvida de ilhós, de rebite, de colocação, tipo de matriz, qual mais utilizado e tudo, coloquem aí nos comentários que eu vou começar a ouvir vocês aqui. Que material é esse? Esses 2 materiais que eu mostrei, esse daqui é lona, tá? Essa aqui eu vou mostrar a lona, que foi feita essa peça aqui na lona, tá? Esse daqui é a lona, bacanérrimo, tá? É de algodão, um material reciclado, muito bacana aí para vocês estarem explorando e trazendo esse novo conceito bem moderno, né? É igual a telinha, né? A telinha eu também acho ela bem moderna, bem bacana aí para a gente estar explorando
nas peças. A gente tem o linho na sarja, ó, que é esse daqui, que é o linho, né, na sarja. Aqui, ó, tá? Que ele não é de algodão, tá? Ele tem esse desenho, né, de linho, então ele tem essa parte aí, dessa estrutura atrás, e a gente tem a Lolita, que é essa daqui, ó, que ele é mais estruturado ainda e ele já tem um toque parecendo mais um algodão. O outro já é mais tipo um poliéster mesmo, ou aquele material que a gente usa muito para fazer. Ai, Jesus, que a gente agora está usando para fazer sublimação, né? Ele é muito parecido ali, a textura dele com a sublimação, esse material aqui. Eu acho bem parecido, esse daqui já não. Esse daqui já puxa um material de textura tipo um algodão. Que lindo, pode costurar na máquina doméstica? Sim, dá para costurar na máquina doméstica. Você não vai botar muitas camadas, mas a lona, a lolita, o linho na sarja dá para costurar, tá? É o que eu falo, não vai dar para estruturar mais ainda, tá bom, ô Tereza? Esse material lona e sarja são impermeáveis e são fáceis para trabalhar na máquina doméstica? Não, não são materiais impermeáveis, nenhum desses que eu estou falando. O único impermeável é a sarja mesmo, que tem, né? Tá, é a sarja impermeável, a gente tem lá no site. Se botar lá sarja impermeável, você vai achar o material impermeável, que fica também muito legal para fazer esse tipo de trabalho, mas esses outros não. Eles são até mais difíceis de entrar a água, tá? Porque eles são um material mais lisinho e tudo, mas impermeável, 100% impermeável, não. Né? Porque tudo que é impermeável, ele não penetra a água mesmo. Aqui, se deixar, ele vai sim bebedar e vai ficar com água. Já a sarja não tem esse negócio de água na sarja. Eu amei para forrar minha cadeira. Sim, serve para isso também, tá, gente? Não é só para fazer bolsa, não. Dá para forrar a cadeira até o tecido impermeável. Eu tive a encomenda aqui do tecido, deixa eu ver se está aqui, ó. Que a cliente encomendou porque ela vai encapar o sofá dela com a sarja impermeável. Maneiraço, vai ficar top das galáxias. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse daqui, ó, foi o tecido que a minha cliente encomendou para encapar o sofá dela. Esse tecido, ele é impermeável, tá? Então, assim, ele vai ser muito bacana para encapar sofá. E ele tem ele tem uma textura, ó, ótima para fazer para encapar. E vai ficar um sofá lindo, né? Então é isso mesmo que a gente tem que pensar, né? Que a gente tem materiais aí que a gente pode estar explorando, não só com bolsa, com nada. Então, olhar mesmo com esse olhar aí, tá? Então, estou só respondendo aqui, porque falaram que vai. Como é que se fala? Vai encapar, né? A cadeira. Então, ó, também, tá vendo? Encapar sofá, essas coisas assim também a gente pode fazer. E, gente, o tecido é impermeável mesmo, é muito legal. Isso é sarja impermeável, tá? Então, sempre assim, a gente tem que ter acesso também a esse tipo, né, de material para a gente estar utilizando aí, fazendo coisas bacanas, diferentes. Eu acho essa alça aqui, ó, a gente fazendo um trabalho legal, eu acho que a gente dá para botar essa alça aqui azul, porque ela tá com tom sobre tom, tá vendo? Aí a gente tem esse, ó, que é bem bonitão também, tá? Então vocês vão explorando aí, organizando toda essa parte de vocês aí. Ó, essa, ó, essa também tá linda, né? E essa daqui que eu também. Tem mais, gente, tem um monte. É porque vocês falaram aí, eu tô mostrando. Essa tá um escândalo, né? De lindo. De lindeza. Posso usar linha nylon 60 em máquina doméstica? Na parte de cima, sim, tá? Você usa na parte de cima a nylon 60 na máquina doméstica. Ontem mesmo eu usei. A gente tem sempre que olhar e pensar, porque aí você dá direcionamento, que senão na hora você até vê que aquilo agarra. Por isso que a gente tem que pensar sempre nessa parte mesmo de organizar a nossa costura. Gente, não é só a parte do tecido. A gente tem que organizar também essa parte de que zíper vou usar, qual cursor vai usar. Às vezes você está
pensando em usar uma alça, mas você não tem um cursor bacana, e aí você já automaticamente já troca aquilo antes do serviço de executar a costura. Então, essa parte de organizar dessa forma é muito legal. Tanto é que antes de eu começar algum projeto, eu primeiro já penso, né, nesse projeto e já separo todo o material, porque aí ele já vai me dando direção, né, para o que eu vou usar. Por exemplo, eu já tinha esse projeto aqui, né, na mente, já estava com ele pensado que eu faria para vocês. Ontem mesmo eu pensei e desenvolvi. Só que para isso eu tive que fazer o quê? Qual ilhós que vai encaixar na alça 2 centímetros? Que alça que vai encaixar nesse ilhós? Primeiro que eu estava na dúvida se eu usava alça 3 ou alça 2. Quando eu medi, eu já determinei que automaticamente eu ia usar a alça de 2 com ilhós de 4. Então, isso me fez organizar a minha ideia, e aí, com isso, eu organizei a lapela de cima, porque eu não podia botar uma parte aqui de cima, ó, menor do que esse ilhós. Eu tinha que botar isso para encaixar, para dar uma harmonia. E aí você vai e faz essa linha de raciocínio aí, de planejamento mesmo da sua costura. E assim você vai planejando tudo e aí depois você parte para a execução, porque assim fica muito mais fácil você ter esse planejamento. Clícia, qual é a matriz para esse ilhós da mochila? Qual o número? Então, a matriz para esse ilhós da mochila é a matriz número 4, ilhós número 4. E o ilhós também número 4. Esse ilhós é um ilhós de latão, tá? Que ele não enferruja, então ele é muito legal, pode lavar a peça e tudo, não vai enferrujar, tá? Então é o ilhós número 4. Costumo dizer que essa organização demora mais que a costura em si, e é uma delícia. Tia 4 Dani, né, que tá aqui. Eu também concordo com você. A organização, ela demora mais, isso realmente é uma realidade. Ela demora mais do que você costurar, mas aí a costura em si realmente fica num processo muito rápido. Por quê? Porque aquilo ali já está tudo organizado. E aí você pega só para sentar e costurar, né? E aí já está tudo separadinho, bonitinho, elaborado, né? Então por isso que é bom organizar antes, porque depois que você costura, não tem jeito. Aquilo que está costurado já está escolhido e é o que você vai levar até o final. Ou você vai desmanchar aquilo, mas cortado já foi. Então é melhor realmente. E eu concordo com você, que a costura, essa parte inicial, ela realmente toma mais tempo do que todo o processo de costura em si. Eu também tenho defendo isso daí. No lugar do ilhós, o que posso usar? No lugar do ilhós ali, o que você pode usar? Vamos pensar aqui junto, gente. Se eu preciso de uma cavidade ali, você vai fazer isso. Já sei o que você vai usar. Você vai fazer isso embutido. Vocês sabem como faz aquela técnica do zíper? Que a gente embute o zíper e vira e aí fica? Só que não vai levar zíper. Você vai fazer essa costura ali por dentro em corte reto, tá? E aí você vai jogar esse tecido para dentro e aí você tem aonde a fita vai passar ali contornando nesse processo. Então é uma maneira bem legal de você estar fazendo se você não quiser o ilhós. Eu sei que se você é iniciante, você não está entendendo o que eu estou falando. Então, mas isso eu posso depois a gente projetar uma peça para desenvolver. Mas tem recursos sim, tá? Que você pode estar fazendo. Que é aquela peça que a gente faz, né, gente? Direito com direito, costurou lá, faz aquela beiradinha, desvirou por dentro, e aí você tem aquela parte retinha ali, só que sem o zíper, tá bom? Então, esse é o processo do zíper embutido, só que sem zíper. E aí ele vai virar só uma janelinha para passar essa alça ali dentro. Entenderam? Entendeu aí esse negócio que eu falei para vocês? Eu acho que ficou bem claro, né? Para quem entende aí desse poste do zíper embutido, deu para entender que ali a gente pode fazer um passa-fita bem legal para a gente estar fazendo. Gente, então é isso, né? Vocês viram aí que a gente organizar a nossa costura é muito importante, né? Para todo o processo, até para você que
costura por hobby, né? A gente precisa ter essa organização. Eu falei disso com vocês, então pensem aí, reflitam, organização até de tempo, tá? E porque muitas das vezes a gente não tem, a gente sempre tem. Se a gente quiser, a gente encaixa. A gente só precisa dividir a energia entre as tarefas que a gente tem no dia. Porque se deixar, a gente não vai para academia, se deixar a gente ou só trabalha, quem é mais focado no trabalho, ou só fica na academia, ou só costura o tempo inteiro. A gente tem que ter esse equilíbrio, pegar um pouquinho de cada coisa e ir executando aí e organizar isso. Então, também a costura ela precisa de que você separe um tempinho aí para você conseguir se realizar aí, né? Se o seu caso for por hobby, tá bom? Gente, então é isso aí, tá? Espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui de costura. É isso aí. Então, que a gente possa realmente fazer essa organização na nossa costura, na nossa vida e que, ó, vambora, que a gente tem muita coisa linda aí pra gente organizar. Olha, e vou te falar, essa costura ela vai ser organizada em toda essa linha mesmo de raciocínio aí da peça, da execução. Até eu que faço aqui as compras do material, eu sempre penso na costura. Então, nessa organização da costura antes de pegar o material para trazer para vocês. Então, acho que a gente tem sempre que ter esse foco para a vida. Tá bom? Ó, beijão no coração. Fiquem com Deus, gente.